o citoplasma de uma célula eucariótica para uma célula procariótica. Quando você pega uma célula procariótica, que é o caso das células das bactérias, das cianobactérias e das árqueas, nessas células procarióticas nós não encontramos organelas membranosas. Nós encontramos apenas o que? Ribossomos. E ribossomos com organização 70S. Já nas células eucarióticas, nós encontramos organelas membranosas, como o retículo endoplasmático liso, rugoso, o complexo Golgiese, por exemplo, e encontramos também ribossomos, só que ribossomos com organização 80S. Então fique atento a esse lance. Próximo ponto, pessoal, é a gente pegar aqui uma célula vegetal em comparação com a célula animal. Professor, o que eu encontro em célula vegetal e o que eu só encontro em célula animal? Quando a gente fala de célula vegetal, a gente vai encontrar os plastos. Professor, mas não seriam cloroplastos? Não, porque existem os plastos. Aí esses plastos podem ser cloroplastos, podem ser amiloplastos, ou seja, existem vários tipos de plastos. Quando eu falo de plastos, eu estou também falando dos cloroplastos que eu encontro em células vegetais. Outra coisa que eu só encontro em células vegetais são os glioxissomos. Glioxissomos eu só encontro em células vegetais, tá bem? Opa, aqui em relação animal, a parede celular eu também vou encontrar em células vegetais. Nos animais não tem parede celular, ok? E só lembrando que a parede celular dos vegetais, elas possuem os plasmodesmos. Professor, o que são esses plasmodesmos? São pequenos poros na parede celular dos vegetais que permitem que elas se comuniquem entre si. Legal? Tudo bem? Ok. Então vamos lá. O que eu só encontro em célula animal? Em célula animal nós temos os lisossomos, que são estruturas típicas das células animais. O que mais além dos lisossomos? Nós vamos encontrar também os centríolos, porém com uma ressalva. Eu vou colocar aqui um asteriscozinho da ressalva. Que ressalva, professor? É que esses centríolos eu também encontro em alguns vegetais. Vocês devem lembrar que os vegetais são divididos em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E essas duas primeiras, briófitas e pteridófitas, em sua maioria, a reprodução sexuada depende da água. Então, o gameta masculino, chamado de anterozóide, ele tem flagelos para se deslocar na água. E quem é que forma os flagelos? Quem é que forma os cílios? São os centríolos. Beleza? Então, se eu disser assim, nos vegetais não tem centríolos, verdadeiro. Porque eu estou falando da maioria dos vegetais, que são as gimnospermas e as angiospermas. Mas se eu disser todo vegetal não possui centríolos, aí está errado. Porque quando eu digo todo, eu não deixei exceção. Quando eu digo todos, eu sei que briófitas e pteridófitas têm centríolos sim. Beleza? Então vamos aqui. Agora, qual seria a função dos cloroplastos? Fazer a fotossíntese. Qual seria a função dos glioxissomos? Esses glioxissomos, pessoal, eles vão transformar direto os óleos, ou seja, vai transformar direto lipídio em quem, professor? Lipídio em glicose, em açúcar. Vai transformar direto os óleos, os lipídios em glicose. Legal? Parede celular, já sabe qual é a função. Plasmodesmos são os poros. Lisossomo, digestão intracelular. Agora vamos lá. Professor, e um vegetal, se ele precisar fazer a digestão intracelular, como é que ele vai fazer essa digestão? Aí você tem que entender que nos vegetais, se eu pegar aqui uma célula vegetal, olha, aproxima mais aqui, vamos lá. Se eu pegar uma célula vegetal, a célula vegetal, ela tem uma estrutura grande aqui, que é chamada de vacúola. Ela tem a parede celular, a membrana plasmática e tem essa estrutura
que é chamada de vacúolo de suco celular, que também é uma estrutura exclusiva da célula vegetal, tá bom? Então, se ela precisar fazer a digestão, essa digestão vai ocorrer sim aqui no interior do vacúolo de suco celular, do vacúolo vegetal, tá bom? Agora, eu andei procurando as questões, analisando as questões da fascite, esse é o termo mais adequado, e percebi que as questões cobram mais quem desintoxica a célula e também a relação de secreção e de produção de organela nas células vegetais, tá bom? Eu vou te mostrar aqui um esquema para você acertar as questões aí da fascite. Vamos lá. É o seguinte, fica atento, ok? Olha só, vamos aqui. Aqui eu tenho o núcleo celular. E essa outra parte aqui é a membrana plasmática, beleza? Ligada ao núcleo, você tem um conjuntozinho aqui, ó, de vesículas, de canalículos, que é o retículo endoplasmático. Legal? Esse que não tem bolinha é o retículo endoplasmático liso, também chamado de retículo endoplasmático não granuloso, o RENG. Legal? Retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Por que ele é chamado de liso? Porque ele não tem as bolinhas. Professor, quem são essas bolinhas? São justamente os ribossomos. Então a gente vai dizer que o réu, ele não faz síntese de proteína. O réu, ele vai sintetizar os lipídios e além dos lipídios, ele vai fazer o processo de desintoxicação celular. Então, a principal organela que faz a desintoxicação é justamente aqui, ó, o retículo endoplasmático liso. Esse outro retículo que tem as bolinhas, mais uma vez, quem são as bolinhas? São os ribossomos, é o retículo endoplasmático rugoso, ou também chamado de retículo endoplasmático granuloso, é o REG e o RENG, tá bom? Ok, esse daqui também, antigamente, ele era chamado de ergastoplasma, era o outro nome dado ao retículo endoplasmático rugoso. Olha, se ele tem esses ribossomos, é porque a função dele aqui, deixa eu puxar aqui a setinha, isso aqui são os ribossomos. A função dele é justamente fazer, pessoal, a síntese de proteínas. Essa é a função, ok? Agora, atenção, o ribossomo, ele nem sempre está ligado ao retículo endoplasmático. O ribossomo, ele pode ficar livre no citoplasma. E quando esse ribossomo está livre no citoplasma, ele vai produzir proteínas que serão usadas dentro da célula ou no núcleo. Ou seja, serão usadas aqui no citoplasma, melhor falando, no citosol, ou então no núcleo celular. Quando os ribossomos se aderem ao retículo, geralmente é porque essas proteínas que vão ser produzidas vão ser mandadas para fora da célula. Essas proteínas vão ser secretadas, vai ocorrer o processo de secreção celular. Ó, se o retículo endoplasmático produzir uma substância, essa substância ela vai ficar armazenada no interior de uma vesícula de transporte. E aí ela é encaminhada até um conjunto de saquinhos empilhados e achatados. Esses saquinhos empilhados e achatados correspondem ao complexo golgiense. Aqui, pessoal, ocorre uma importante função na célula, né? Aqui, tá vendo? Ó, são proteínas, não são? Então, quando essas proteínas são mandadas para fora da célula, para outra célula receber essa proteína, para ela ser direcionada, como é o nome daqueles pelinhos que estão fora da célula e que só tem célula animal? Olha uma outra característica, correspondem ao glicocálix. Qual é a função do glicocálix? Reconhecimento celular, reconhecimento também de sinais. Então, quando essa proteína vai para o complexo de Golgi, é para o complexo golgiense fazer a glicosilação. Glicosilação.
glicosilação. Professor, o que é glicosilação? Ele vai pegar a proteína e vai ligar ela a um açúcar, a um carboidrato, para poder, quando essa proteína for liberada para fora da célula, ela ter um sinalizador, um norte para ser recebido pela outra célula, através do glicocálcio, que também é açúcar, a afinidade açúcar com açúcar, tá bom? Quando o complexo de Golgi modifica essa proteína, faz a glicosilação, ele produz uma outra vesículazinha, que é chamada de vesícula de secreção. E daqui é mandado para fora da célula através do processo chamado de secreção celular. Tá bom? Mas veja bem, não são somente essas as funções do complexo golgiense. Além de fazer a glicosilação de proteínas, de fazer a secreção celular, o complexo golgiense, pessoal, também produz aqui os lisossomos, que são encarregados da digestão intracelular. O complexo golgiense, ele também vai produzir a lamela média. Essa lamela média, ela é justamente uma parte da parede celular. É a primeira composição da parede celular, a primeira estrutura que vai formar a parede celular nos vegetais, tá bom? A lamela média. Também vai produzir o acrossoma, que é aquela estruturazinha lá da cabeça do espermatozoide que vai permitir que o espermatozoide entre no ovócito. E também aqui ele vai produzir polissacarídeos. Galera, se essa célula aqui é animal ou se ela é vegetal, você tem que entender que tanto a célula animal quanto a célula vegetal vão possuir uma organelazinha que é chamada de peroxissomo. Está presente em célula animal e em célula vegetal, tá bom? E qual é a função do peroxissomo? O peroxissomo, ele também vai fazer a desintoxicação celular. Por exemplo, mas professor, mas quem faz a desintoxicação não é o réu, não é o retículo endoplasmático liso? Os dois fazem, tá bom? Os dois vão desintoxicar de forma diferente, mas os dois vão atuar na desintoxicação. Por exemplo, do álcool, da bebida alcoólica, 75% do álcool é degradado no réu e 25% nos peroxissomos. Os peroxissomos também, pessoal, são responsáveis pela quebra dos radicais livres. São degradados os peroxissomos. E dos vestibulares a gente associa peroxissomos principalmente com a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Essa água oxigenada aqui vai ter uma enzima chamada de catalase. Essa catalase, que também é chamada de peroxidase, ela vai quebrar a água oxigenada em água mais oxigênio. Inclusive, essa reação aqui, né, que as pessoas colocavam água oxigenada em ferimentos, uma das funções era justamente a água ser quebrada, a água oxigenada, liberando oxigênio para matar bactérias anaeróbias estritas, como é o caso da bactéria do tétano, tá bom? Vou dar um tempinho aqui para você tirar um print. Tira um print aí dessa informação